Está faltando aprendermos sobre a última operação, a operação remover. Vamos realizar pelo mesmo processo? Considere então o seguinte contexto em que existe apenas um elemento na nossa fila. Considerando que nós estamos utilizando vetores para armazenar a sequência desses elementos, né? Então nós teremos que o final do nosso vetor está na posição 0. Então o valor da variável fim é igual a 0. E então você recebe o comando remover. Qual é a sequência de passos que você tem que fazer? Bom, sabemos que na fila devemos remover o elemento que está no início da fila, o elemento que está na posição 0. Então, o número 1 aí vai ter que ser removido da nossa fila. E nós também precisamos atualizar a variável fim. Bom, então, já que eu preciso retornar este número, né, que foi removido da minha lista, porque nós não sabemos o que vai ser realizado com este número, né, eu vou definir uma variável aux, tá? E ela vai receber, então, este número que está no início da nossa fila. Então, aux vai receber o número 1. Em seguida, eu vou atualizar o fim da fila. Ou seja, já que eu tirei um elemento, eu vou subtrair 1 da variável fim. 0 menos 1 é igual a menos 1. Então, aí nós atualizamos o valor da variável fim. Como só tinha um elemento na nossa fila, esse elemento foi removido, a nossa fila está vazia. Então, por isso, o valor de fim é igual a menos 1, o que condiz, né, com a nossa decisão e a nossa convenção. Bom, então, por que eu guardei o valor que foi removido na variável aux? Porque eu desejo retornar este número à função que chamou a função remover. Bom, então eu vou retornar o valor de aux. Simples, né? Bom, vamos ver um outro caso, em que eu tenho dois elementos na minha fila. Nesse caso aqui, os números 1 e 7. Vamos executar o nosso algoritmo? Bom, então eu vou definir a variável aux. Aux está definida ali, então. Beleza. Vamos agora colocar o valor de aux, um valor que está na posição de início da nossa fila. Então, na posição 0 do vetor, o valor é 1, então aux agora vai valer 1. Em seguida, o nosso algoritmo diz para a gente atualizar o fim da fila, que é subtrair menos 1. Então, fim da fila vale, a variável fim vale 1, 1 menos 1 é 0. Então, aí atualizamos o fim da nossa fila. Né? E aí, falta retornar o número removido. Nós retornamos o número 1. Só que veja como a nossa fila ficou. Né? Embora nós tenhamos colocado o valor 1 na variável aux, nós não removemos esse número do vetor em si. Então, a nossa fila ficou errada. Como que nós podemos fazer para que a nossa fila fique certa? Ou seja, o número 7 fique no lugar do 1. Vamos voltar um pouquinho atrás? Bom, então, quando nós guardamos o valor do primeiro elemento da fila, né, o elemento que está na posição 0, em aux, após fazer isso, nós precisamos fazer outra coisa que está faltando antes de atualizar o fim da fila. Está lembrado do vídeo da introdução? Nós precisamos transladar os elementos para a esquerda. Então, o número 7 ele tem que andar uma casa para a esquerda. E assim sucessivamente os elementos até o final da fila. Então, o número 7 ele deve ir para a posição 0. Bom, como é que nós podemos fazer isso? Bom, nós podemos utilizar uma variável i, uma variável auxiliar. Né? E essa variável auxiliar, né, vai fazer com que a gente percorra todo o nosso vetor transladando desde o início até o fim. E assim, o elemento que está na posição i, ou a posição i, irá receber o valor que está na posição i mais 1. Então, vamos considerar que o i vale 0. Então, a posição 0
vai receber o valor da posição i mais 1. 0 mais 1 é 1. Então, a posição 0 recebe o valor da posição 1. Então, o valor da posição 1 é 7, vai ser guardado no valor na posição 0. Até o final da nossa fila. Né? Mas aí, professor, o senhor disse ali, né, que ali no nosso algoritmo está escrito fim menos 1. Por quê? Bom, não faz sentido nós transladarmos algo que não existe depois do final da fila. Né? Se nós considerarmos que, né, aqui neste caso, né, o 7 era o último elemento da fila, e eu vou então, após fazer essa translação, vou chamar i mais mais. Então, i mais 1 é 0 mais 1 é 1. Então, veja, faz sentido eu transladar o elemento da posição 2 para a posição 1? Não faz, né? Porque não existe elemento na posição 2. Por isso, o fim menos 1. Bom, e aí, em seguida, nós podemos atualizar, então, o fim da nossa fila, né? Subtraindo menos 1 ao valor da variável fim. Então, 1 menos 1, 0. E veja que isso irá corresponder, né, à posição do último elemento da nossa fila, a posição 0. E em seguida eu posso então retornar um número que irá ser removido, que no caso está sendo guardado pela variável aux, que é o número 1. Agora considere o caso do nosso vetor, né? A nossa fila estiver vazia, não há elementos no nosso vetor. Né? O que acontecerá executando o nosso algoritmo? Nada, né? Então o usuário vai ficar um pouco perdido, né? Porque nenhuma mensagem é emitida para ele. Então, como que nós podemos fazer? Nós só vamos executar esse conjunto de instruções se houver elementos na nossa fila, ou seja, se a nossa fila não estiver vazia. Então, primeiro, antes de executar esse conjunto de código, né, nós vamos verificar se a fila não está vazia. E somente depois disso nós podemos executar as instruções que aprendemos anteriormente. Agora, se a fila estiver vazia, nós informamos ao usuário por meio de uma mensagem. E este outro contexto, em que a nossa fila está cheia? Como é que pode ser executados, né? Então, aí nós temos nosso algoritmo e temos o seguinte contexto. Eu tenho os valores 1, 7, 6, 1 e 5, né, inseridos na minha fila. E se eu receber o comando remover, como que serão as operações? Será que o nosso algoritmo ele executará de forma correta, deixando apenas os elementos 7, 6, 1 e 5 e o valor de fim igual a 3? Bom, vou deixar aí para você como uma dúvida para você testar este algoritmo. Assim, nós construímos o algoritmo para o remover um elemento da fila. Agora, vamos praticar convertendo esse algoritmo em uma função na linguagem C?